Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. É um texto muito conhecido, irmãos. Texto muito falado, muito ministrado, mas é um texto que está sempre em nosso coração, de tantas coisas grandes que Deus fez, faz e fará. Coisas que aconteceram no passado, que acontecem no presente, que vai acontecer no futuro. O reverendo Gabriel tem falado sobre o livro de Apocalipse, e ele está ministrando, segundo informações, até o capítulo de número 6, mas nós não vamos falar do capítulo 7, vamos deixar essa incumbência para ele dar continuidade a isso. Mas Deus colocou uma palavra em nosso coração, que está relatada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Queria convidar você a ler comigo. Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma leitura alternadamente. Ezequiel, capítulo 37, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. A igreja? Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Amém. A igreja pode se assentar. É bom nós falarmos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso manual de regra, de fé e de prática. A palavra de Deus é aquela que nós temos que a cada dia seguir no nosso dia a dia, na nossa vida. E a Bíblia vai ter alimento para você se alimentar todos os dias da sua vida, para que você possa tomar todas as suas decisões e também enfrentar todos os problemas diários. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente fica se perguntando, e algumas pessoas até mesmo têm medo, né, de falar do Apocalipse, outras pessoas têm medo de viver o Apocalipse, e outras pessoas têm medo de ouvir aquilo que vai acontecer dentro do Apocalipse. E o mais interessante é que você não precisa se preocupar com o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Por quê? Porque não tão somente, ele não é um livro de coisas que vão acontecer, mas ele é um livro de coisas, de fatos que já aconteceram, está acontecendo, e de coisas que ainda vão acontecer desde o dia que ele foi escrito.
Existem tantas coisas no livro de Apocalipse que já aconteceram, existem coisas que estão acontecendo, e existem coisas que ainda irão acontecer. Mas isso não é motivo para a gente ficar alarmado, ficar com medo de tudo aquilo que possa acontecer, que vai acontecer, que está acontecendo, porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele deixou uma palavra de ânimo para a igreja, para que a igreja pudesse confiar, que pudesse ter ânimo e confiar que nós venceremos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para fatos que ainda vai acontecer, gera em nosso coração uma ansiedade de tentar descobrir quando é que essas coisas irão acontecer. E possivelmente isso, quando nós olhamos para isso, isso vai gerar uma interrogativa, uma interrogação, perguntando para nós mesmos quando, Senhor, essas coisas vão acontecer. O povo de Israel também, ele vive dessa maneira desde o momento da sua criação, desde a queda do homem, desde que a Bíblia diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A partir daquele momento, todas as pessoas ficavam na expectativa de quem é que ia nascer para poder salvar a humanidade. Quem é que ia salvar, quem é que ia resgatar o homem do jugo do pecado. Por isso que você vai ver no livro de Êxodo, você vai ver Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você vai ver todos os livros da lei fazendo esta narrativa de coisas que estavam acontecendo, e você vai ver lá atrás que a partir daquele momento da queda do homem, e a partir da profecia de que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, você vai visualizar que a história começa a mostrar algo que começa a acontecer, o que aconteceria e o que estava acontecendo. A partir daquele momento você via que todos os reis que começavam a crescer na terra, eles procuravam tirar vidas das crianças para que pudesse não nascer os homens, para que através disso Jesus não pudesse surgir, não pudesse nascer aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Você vai ver Faraó dando essa ordem de exterminar, de matar. Aí você vai ver o fato de Joquebede, da mãe de Moisés, pegando o seu filhinho e escondendo, colocando no cestinho e jogando dentro do rio Nilo, naquele cesto, para que ele pudesse ir e alguém pudesse fazer a sua criação. E a própria irmã de Faraó vai fazer a criação. E a sua própria mãe vai dar de leite dele lá dentro do próprio palácio. Então você vai ver que o cenário teológico da vida, da Bíblia, você vai ver que a história vai mostrar rumo para mim e para você, que é interesse de Deus sempre salvar, mudar a nossa história, transformar a nossa vida no nosso dia a dia. Mas quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, que é considerado um dos profetas maiores também, que lá no capítulo 1 começa a relatar que ele estava junto ao rio Quebar, e ele vai ter esse encontro, Deus vai fazer o seu chamamento, Deus vai chamar, porque ele estava no meio de exilados, e Deus o chama para que ele pudesse começar a profetizar, a declarar, a dar os ensinamentos de Deus, a mostrar a salvação, a libertação, a transformação para o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava perplexo, cativo, exilado, sofrendo, a sua vida estava destruída. Você vai ver isso no texto que nós lemos, que o texto fala que estava tudo destruído. O iniciar do texto fala que ele é levado ao meio de um vale, e este vale estava cheio de ossos. E a história conta que o texto vai falar que não tão somente era ósseo. Coloca aquele negócio que eu falei para você, no fundo. Não tão somente o fato de ter muitos ossos, e mais ainda o texto vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. A situação aqui era caótica, a situação aqui era perturbadora, a situação era difícil. E quando a gente olha para a Bíblia, olha para essas coisas, e a gente tenta entender, quando Deus vai falar, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos, e a superfície do vale cheio de ossos e ossos sequíssimos, e me fez andar ao redor deles, e eles eram numerosos na sua superfície dos vales, todos secos. Então me perguntou o Senhor, acaso poderão reviver esses ossos?
Nós queremos pregar essa mensagem sobre o seguinte tema: o que você viu ontem, o que você vê hoje, não vai ser o que você vai ver amanhã. O que você viu ontem, o que você vê hoje, não vai ser o que você vai ver amanhã. Passado, presente e futuro. Talvez o passado foi destruidor, talvez o passado foi caótico, coisas ruins aconteceram, como aconteceu com o povo de Israel que estavam exilados, a ponto de Neemias, quando se relata lá atrás, os muros de Jerusalém estavam quebrados, derribados, as portas haviam sido queimadas, o povo de Israel estava totalmente destruído, tudo estava acabado, os pergaminhos estavam perdidos, a adoração havia sumido, as orações haviam terminado, acabadas, porque eles não tinham mais forças para orar, para clamar, porque o problema, a adversidade, a angústia, o cativeiro, o exílio, a perturbação, a enfermidade, a doença, os problemas diários, tudo isso estava fazendo com que o povo de Israel ficasse estatizado. Às vezes a gente faz uma autocrítica dentro de nós, para olhar para o povo de Israel e simplesmente dizer: foi um povo que largou Deus e não queria mais adorar, e tantos milagres Deus fez por eles. A gente não somos assim. E quantos milagres Deus já fez na sua vida? E quantos dias você acorda todos os dias com fôlego de vida, respirando, com o seu aparelho respiratório respirando perfeitamente? E quantas são as vezes que nós, por poucas coisas, murmuramos? Às vezes a gente olha para a Bíblia, olha para a vida de Jó. Um dia um certo amigo de Jó: porventura Jó debalde teme a Deus? Debalde significa inutilmente, temer em vão. Porventura teme Jó a Deus inutilmente, pelo fato de ter passado por tanta coisa, dificuldade e aflições. Vem a esposa de Jó e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí sabe o que a gente faz como autocrítica? Como parece que nunca passamos por problema, adversidade, lutas, angústia, a gente olha para a esposa de Jó e tenta crucificar ela de cabeça para baixo. Às vezes a gente somos um pouco machistas de olhar para isso, olhar para trás, para a mulher de Jó, e declarar que verdadeiramente ela teria que ser feito isso, olhar para ela e tentar corrigi-la. Mas se nós fazermos uma autocrítica e perguntarmos para nós mesmos, quando a Bíblia diz assim: Jó perdeu os seus 10 filhos, quem é que amamentava os 10 filhos? Quem é que viu 10 filhos mortos em cima de uma pedra fria? Foi só Jó? Ou foi ele e sua esposa? A gente vive assim. A gente olha para o passado, para as angústias, para os problemas, para as adversidades, para Israel, e critica pelo fato, talvez, de ter largado a adoração a Deus, de estar no exílio por algum problema. Mas agora Ezequiel está aqui, após o seu chamamento, no capítulo 1, no capítulo 2, junto ao rio Quebar, Deus o chama. E agora no capítulo 37, algo extraordinário acontece, de coisas que estavam acontecendo lá no passado. Passado, presente, futuro. O que você viu ontem, o que você vê hoje, não vai ser o que você vai ver amanhã. E eu queria narrar com você algumas coisas que nós precisamos guardar nessa noite. Em primeiro lugar, não deixe o caos tomar conta de você. Segundo os teólogos, quando Deus criou todo mundo, criou a terra, criou todas as coisas, os teólogos dizem que havia um caos. É para narrar, a terra estava sem forma e vazia. É a palavra caos. Tudo estava desorganizado, fora do lugar. E Deus cria todas as coisas. Deus estabelece, Deus forma. Deus vai juntar a terra, juntar as águas. Deus vai fazer a separação de dia, luminares, dia, noite, sol, estrelas, lua. Deus vai criar
todas as coisas. Deus vai tirar o caos. Esse caos ninguém poderia dar jeito. E na nossa vida, às vezes, o caos, ele tenta tirar o nosso norte, irmãos. O povo de Israel estava assim, o caos tomou conta. O cativeiro estava fazendo com que eles perdessem as suas forças. A adoração estava bem longe, bem distante, o buscar a Deus. Não deixe o caos tomar conta de você, os problemas da vida, as adversidades, as lutas, o problema com o filho, o problema do desemprego, não sei quais são os nossos, os meus, os seus problemas de vida. Mas não deixe o caos tomar conta de você, não. Levanta a sua cabeça. Saia daqui de mão erguida, de cabeça erguida, confiando em Deus, que o que você viu ontem, o que você vê hoje não vai ser o que você vê amanhã. Talvez o passado te trouxe tristeza, o presente talvez esteja te trazendo. Talvez o choro pode estar durando uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer para você. Você não pode mudar o passado, mas você pode, juntamente com Cristo, com Deus, pedir a Ele para reescrever, para te ajudar a alinhar o teu futuro. As coisas podem ser diferentes. Ezequiel está rodeando agora o vale de ossos secos na narrativa. O próprio texto vai narrar e dizer que esses ossos são a casa de Israel que estava vivendo o seu estado de caos. E o caos não pode tomar conta de mim nem de você. A mão do Senhor leva ele, conduz ele, deixa ele no redor daquele vale para ele poder visualizar e ver como profeta de Deus. Uma situação caótica, uma numerosidade de ossos, não era apenas números, mas os ossos estavam todos sequiços. E o verso 3 vai dizer: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Não tome para você aquilo que você não consegue nem vai conseguir fazer. Existe um momento na vida que a gente quer tomar os problemas de todo mundo. A gente quer realizar todas as coisas. A gente parece o super-homem, The Flash, Mulher Maravilha. Queremos fazer todas as coisas. Parece que às vezes a gente quer fazer até aquilo que não conseguimos, que não temos força. Até o sobrenatural as pessoas às vezes querem tentar fazer. Deus pergunta ao profeta. Há uma pergunta, Deus está perguntando para ele. Então perguntou, Deus está perguntando ao profeta Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Somente Deus, irmão, tem o poder de fazer situações e coisas acontecerem na nossa vida. Não tente fazer aquilo que não é competência sua, aquilo que você não consegue, aquilo que você não tem força, aquilo que é sobrenatural, aquilo que não está na naturalidade da sua vida. Não queira mandar Lázaro sair de dentro da tumba fria, mas queira remover a pedra e desatar, assim como Jesus fez com Lázaro. Lázaro já estava morto 4 dias, todo mundo estava chorando. Quando Jesus chega lá em Betânia, algumas coisas vão acontecer no cenário. Maria vai correr e se prostrar aos pés de Jesus. E Marta vai correr e vai dizer para Jesus e falar assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí você olhar para a narrativa lá de trás e você vai ver Maria aos pés de Cristo aprendendo os seus ensinamentos, Marta correndo para lá e para cá com a fragilidade do dia a dia, fazendo os afazeres de casa. Não estou dizendo que não precisa ser feito, mas ela estava simplesmente acostumada a fazer isso e não ter aquele tempo para poder estar aos pés de Jesus. Maria se prostra e adora. Marta simplesmente cobra Cristo: se o Senhor estivesse.
E Jesus se condói com aquela situação porque era um grande amigo de Lázaro. Foi aonde que vocês o colocaram? Foram lá. E uma das ordens que Jesus dá àquelas pessoas é: retirar e remover a pedra. Remover a pedra às vezes é difícil. É mais fácil a gente querer fazer o sobrenatural, às vezes tentar achar que faz, do que fazer a naturalidade da vida, as coisas que competem a gente. Porque talvez remover pedra simboliza voltar a sentir aquele cheiro, o mau cheiro estava ali. Remover a pedra talvez simboliza voltar ao problema antigo para tentar resolvê-lo. Mas Jesus mandou remover. Você consegue remover a pedra? Removeram. Jesus deu a ordem, o sobrenatural acontece. E mais uma vez o natural, Deus vai mandar eles fazerem. Desatai-o e deixai ele ir, porque ele era todo envolto de laços e ele precisava retirar toda aquela atadura. E isso era competência dos amigos e das pessoas que estavam ali. Não queira fazer, não tome para você aquilo que você não consegue fazer. Imagine Ezequiel naquele vale ali: não, Senhor, deixa comigo que isso aí eu resolvo. Daqui a pouco cada osso vai estar ligado no seu osso, eu vou dar um jeito aí de fazer um boneco, de montar. Deixa comigo que isso aí está na minha competência. Não. Deixe Deus agir em sua vida. Não tome para você aquilo que não é a competência, aquilo que você não consegue, aquilo que você não tem força, aquilo que está no sobrenatural de Deus. Versículo 4: disse-me o Senhor: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos a esses ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Terceiro lugar: obedeça sempre a Deus, ainda que tudo pareça ser contrário. Obedeça sempre a Deus, ainda que tudo pareça ser contrário. Você vê alguma coisa a favor do povo de Israel e a favor do profeta Ezequiel dentro dessa visão, dentro desse vale que Deus está levando ele? O vale estava cheio de ossos. Eram muito ossos. Os ossos estavam sequíssimos. O povo de Israel estava vivendo uma situação de caos. A vida econômica do povo estava difícil. A vida em sociedade estava difícil. A vida política estava difícil. Tudo estava fora de ordem. A vida espiritual nem se fala, o buscar a Deus, o orar, o a sós com Deus, não estava nem mais acontecendo. O culto doméstico estava passando distante, estava sendo esquecido. A oração ao dormir jamais não tinha. O falar com Deus todos os dias, isso é coisa do passado. O povo de Israel estava vivendo assim e nada tinha a favor. Se você observar o versículo 6, Deus vai falar assim: porém sobre vós tendões e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e em vós colocarei o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído contra os ossos, e eles se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Aqui você observa desorganização. As coisas estavam
deslocadas, fora do lugar. O vale estava um caos. E assim, a narrativa do texto vai narrar o povo de Israel. Uma situação que estava um caos, o povo que estava exilado, o povo que estava cativo, o povo que estava distante, o povo que já não queria mais adorar a Deus, a palavra que já havia sumido, o povo já estava distante do Senhor. Mas aqui o profeta recebe a ordem de Deus, é para obedecer, é para profetizar, é para acreditar que esses ossos, que a vida do povo de Israel pode ser transformada através do poder de Deus. Obedeça a Deus, irmãos, ainda que isso pareça tudo ao contrário a você. Você observa que o texto está dizendo que cada osso voltou ao seu osso. O osso do pé não foi para o osso da mão, o osso da mão não foi para o pé, cada osso foi ao seu osso. Organização, Deus vai organizar, Deus quer organizar todas as coisas em nossas vidas. Por isso que aquilo que você viu ontem, o que vê hoje, não vai ser o que você vê amanhã. Deus tem o poder de transformar a sua trajetória. Deus tem o poder de transformar a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho. Deus tem o poder de fazer isso. A sua fé, a sua vida espiritual, o seu buscar a Deus, o seu orar a Deus. O caminhar, voltar a ler as Escrituras com continuidade, a oração contínua, a busca do culto doméstico, a oração diária, o clamor a Deus, o buscar a Deus é algo necessário na minha e na sua vida. Então obedeça sempre a Deus, ainda que tudo pareça contrário. Então agora no versículo de número 8, olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu pele sobre eles, mas não havia ainda o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de modos todos exterminados. Portanto, profetize-lhes: assim diz o Senhor: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos farei sair, ó terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse o Senhor dos Exércitos. Você vai ver Deus falando várias vezes sobre sepultura. Por quê? Porque o povo de Israel havia falado que eles estavam de sobremodamente mortos, que a esperança deles haviam morrido. Então Deus usa praticamente a mesma palavra: se está morto, vai ser enterrado, sepultura. Então Deus fala: Deus vai abrir as vossas próprias sepulturas, vos fará sair e vai vos abençoar na sua própria terra. Quarto e último lugar: esteja pronto para viver o impossível de Deus. Às vezes a gente vive a nossa vida. Você já parou com uma pessoa, às vezes fala assim: ó, irmão, você vai vir num evento tal dia. Aí a pessoa vira e fala assim: eu vou fazer o possível e o impossível. Que impossível você vai fazer? Você tem que fazer o possível. O impossível é de quem? É de Deus. Como é que você vai fazer aquilo que não compete a tu fazer? Deixa o impossível na mão de Deus. Viva dentro das possibilidades, das suas possibilidades. Esteja pronto a viver o sobrenatural de Deus. A gente vê tantas pessoas na Bíblia que talvez não estavam prontas para viver o impossível de Deus. Eles estavam vivendo somente dentro das suas possibilidades. Mas aguardar o impossível de Deus às vezes é tão difícil,
Porque às vezes a gente acha que Deus é somente o Deus do passado. Deus que fez no passado, Deus que fez a Jacó, a Isaac, Deus que fez a Israel, Deus que fez a Elias. A gente olha para Elias, irmão, vê um profeta de Deus, um profeta que estava desafiando 450 profetas de Baal. Todo mundo escarnecia, em primeiro lugar, do profeta Elias. E agora Elias está diante de um altar e você vê algo extraordinário acontecendo. Elias está diante do profeta de Baal. Eles estão clamando a Baal, agora eles estão se retalhando, nada acontece, som nenhum sobressai. Baal não responde, fogo não desce, nada acontece, não tem resposta. Aí você pega o profeta Elias, um homem de Deus, o profeta do Senhor, e ele vai fazer algo extraordinário acontecendo naquele momento, mas dentro das suas possibilidades a princípio. A primeira coisa que ele faz, ele organiza as pedras simbolizando os 12 tribos de Israel que estavam sobre o altar. Ele colocou tudo em ordem, ele organiza tudo. Por isso que você vai ver a Bíblia é a Bíblia de ordem, aquilo que coloca todas as coisas em ordem. Por isso que a Bíblia vai estar dizendo aqui no profeta Ezequiel 37, que cada osso foi para o seu osso, nenhum lugar, osso foi para o seu lugar trocado. Organização. Deus estava colocando as coisas no lugar. Aí você vai ver Elias agora organizando o altar, colocando tudo em ordem. E você vai ver algo totalmente, uma coisa louca. A gente olha para a Bíblia, às vezes a gente vê cada coisa louca. Você vê Elias mandando as pessoas trazerem água e jogar sobre o altar. É uma coisa totalmente inversa, né? Está pegando fogo numa casa, o bombeiro é chamado para jogar o quê? Vai apagar o fogo, vai jogar água, vai jogar aquilo que for determinado para cada produto, para cada local, para cada tipo de incêndio, mas a princípio ele vai jogar água para apagar o fogo. O profeta Elias está mandando jogar água e vai pedir fogo. Sabe para quê? Elias estava mostrando, Deus estava querendo mostrar para Elias que o sobrenatural somente Deus pode fazer. Somente Deus. Ele queria tirar das mãos de Elias a competência de que não era ele que estava enviando o fogo. Era Deus que estava enviando e estava fazendo o altar fazer fogo. É Deus que vai fazer o sobrenatural na tua vida. É Deus que vai colocar os ossos, a organização de coisas, talvez que estão fora. É Deus que vai juntar, é Deus que vai fazer. Esteja pronto a viver o sobrenatural, o impossível de Deus. Às vezes nós precisamos falar sobre o impossível. A gente somente só crê às vezes na possibilidade. Às vezes a gente parece crente Abraão, crente Sara. Você lembra de Sara? Sara, quando recebe a promessa ali juntamente com Abraão, ela escuta que ela vai gerar o filho da promessa, que o Isaac vai nascer dela. Ela simplesmente ri, ela duvida, porque não estava crendo no impossível. Aquilo que era impossível para ela, era possível para Deus. E às vezes dentro das nossas possibilidades de viver assim, olhando para Ezequiel 37, para a visão de ossos secos, da situação de caos, das coisas que acontecem que a gente não consegue ter o controle. A gente vai ver tantas impossibilidades na vida de Sara, que às vezes a gente, vamos dar um crédito para ela, porque para ela estava difícil mesmo. Avançada de dias, costume de mulher encerrado, esterilidade, seu esposo avançado de dias, 4 impossibilidades para gerar o filho da promessa. Mas a igreja não vive apenas dentro das suas possibilidades, porque Deus, Ele age o impossível na nossa vida. Esteja pronto para poder viver o impossível de Deus. Aquilo que você viu ontem, o que você vê hoje, não vai ser o que você vê amanhã, vai ver amanhã. Mude a sua história, coloque-se diante de Deus. Queria pedir você que ficasse de pé, e que nesse momento colocasse a mão sobre o seu coração, que você falasse aí com Deus aonde você está. Quais são as suas aflições, os seus problemas, os seus desertos, como
criança acabou quase agora de cantar, que Deus vai te abençoar, vai te tirar, vai te abençoar, vai te dar vitória no deserto. Fala com Deus aí onde você está, quais são os seus problemas, suas aflições, as suas angústias, os seus desertos. Ezequiel rodeou no vale, talvez se ele olhasse para tudo aquilo ali, ficasse estatizado, ele poderia simplesmente olhar para aquele momento de ato tão espiritual que Deus queria mostrar para ele, que queria fazer com o povo de Israel. Talvez ele poderia olhar já não só para aquele vale, mas para o caos que estava vivendo Israel, e não querer lutar mais por Israel. Não deixa não, igreja, o caos tomar conta de você. Não deixe o caos tomar conta do teu coração, da sua casa, da sua família, da sua fé. Lute pelos seus, pela sua casa, pela sua família, pela sua fé em Deus, pelo seu buscar ao Senhor. Não tome para você aquilo que você não consegue. Dê para Deus. Coloque na mão do Senhor, que Ele vai cuidar de você. Obedeça sempre a Deus, ainda que isso pareça ser tudo contrário à sua vida. Obedeça como fez Pedro, que já havia pescado a noite inteira, mas o Senhor agora lançai a rede pelo lado direito. Tente outra vez, tente mais uma vez, obedeça, creia que Deus está no controle de tudo, e esteja pronto como igreja, igreja do Senhor, como igreja presbiteriana, como igreja de Cristo, em acreditar no impossível de Deus. Creia no nascimento de Isaac, creia nas promessas do Senhor. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo passa, irmãos, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz na sua vida. O que você viu ontem, o que você vê hoje, não vai ser o que você vai ver amanhã. Pai, nós louvamos, adoramos o Teu santo nome. Às vezes nós estamos assim como o profeta Ezequiel, diante de um vale que está cheio de problemas. A gente vive assim, Senhor Deus, os problemas da nossa vida, os problemas diários, os problemas da fé, os problemas espirituais, os problemas do dia a dia, os problemas familiares, os problemas no trabalho, os problemas de enfermidade. Tudo isso às vezes tentam fazer que o caos se estabeleça na nossa vida. Mas não deixe não, Deus, o caos tomar conta de nós. Faça com que possamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a não querer fazer aquilo que não está dentro de nossa assada, dentro de nossas limitações, dentro de nossas forças, aquilo que nós não conseguimos fazer, assim como o pai Josafá declarou, quando ele estava diante ali, Senhor Deus, ó Pai, daquela luta, daquela angústia, onde Josafá estava vivendo uma invasão. Os moradores de Seir estavam prontos para invadir as terras de Judá. Os moradores de Moabe estavam chegando, isso era iminente, estava já à porta. Mas ele virou para Deus e declarou: em nós não há força suficiente
para podermos resistirmos a esta tão grande multidão que vem contra nós. Mas, porém, os nossos olhos estão colocados, firmados, postos em Ti. Aquilo que não temos forças, que não somos capazes, que não temos capacidade nem força para fazer, nos ajude. Move o sobrenatural na Tua igreja. Move o sobrenatural pelos Teus servos, ó Deus, nesta noite. Abençoa aqueles, ó Pai, cura as doenças que não estão dentro das nossas limitações e capacidade de resolver. Ajude a Tua igreja, faça-os vencer os problemas da enfermidade e que possam ser vencedoras em Cristo Jesus. Toma, Deus, os problemas de emprego, abre as portas. Ó Deus, a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a que o Senhor fecha, ninguém abre. Pois bem sabemos que esta é a porta do Evangelho, mas o Senhor também tens o poder de abrir as portas de emprego para a Tua igreja, para aqueles que precisam de um emprego, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, também faça com que possamos obedecer a Tua ordem, independentemente de que tudo pareça ser contrário. E faça-nos compreender que precisamos estar pronto para olhar para Ti e ver o impossível acontecer em nossas vidas, ó Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível. Toma a nossa vida em Tuas mãos, abençoe a Tua igreja, dê eles a paz, que possam sair daqui cheios da Tua unção, da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus, amém. O que você viu ontem, o que você vê hoje, não vai ser o que você vai ver amanhã. Eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar a esperança. Passado às vezes reserva angústias, decepções. Presente às vezes vivemos um presente de tantas lutas, tantas diversidades no nosso país. Mas assim como Deus usou o profeta Ezequiel, e o próprio profeta Ezequiel, para dizer: Senhor Jeová, Tu sabes. Somente Deus pode resolver o